Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MetaDoctors Podcast, MetaDoctors Cast, enfim. Cara, acho que a gente vai ter que definir o nome desse negócio daqui um pouco. Eu acho que eu vou abrir até uma enquete para vocês votarem. Meu nome é Luiz Marcelo, mas podem me chamar de Luba, fiquem à vontade, por favor. Acho que nem minha mãe mais está usando esse nome completo. E eu estou aqui hoje como host desse podcast, desses episódios de conteúdo para você, médico que está aí com algumas dúvidas do que fazer da carreira, o que fazer com tecnologia, e tudo isso a gente espera trazer coisas importantes para vocês. E hoje temos uma convidada aqui muito especial, vou deixar logo que ela se apresente, mas é a Fernanda Costa Curta. A Fernanda Costa Curta tem uma carreira maravilhosa aí desenvolvida, é fisioterapeuta, né, Fê? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta de formação, eu sou farmacêutico, estamos falando com médicos, então estamos todos aqui na área da saúde, tá tudo certo, mas a Fernanda tem uma carreira e empreendedora, acho que uma espécie de empreendedora serial, que a gente fala, né? Que faz um monte de coisa, dessas pessoas dinâmicas, que transformam a vida de tantas pessoas e transformam a sua própria vida. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso MetaDoctors Podcast. Obrigada, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês. Só que tem um ponto aí, né? Oi, pois não. Nunca ninguém me chamou de empreendedora serial. Gostei disso. Olha, vou utilizar isso. Adorei. Não é? Meu Deus, o que vocês fazem de... Aliás, o que as pessoas que a gente está chamando aqui são mais ou menos desse perfil. Nunca faz uma coisa só, faz umas 10, já testa umas 30, coloca a coisa para rodar. Fazedores, né? Fazedores, exatamente, fazedores. Ô, Fernanda, e como é que você... A gente falou aqui, né? Fisioterapeuta. Como é que você foi cair nesse mundo médico? Como é que foi essa trajetória aí de você sair do mundo da fisioterapia e falar, bom, agora eu tô aqui trabalhando com médicos? Tá, e aí já vou aproveitar o gancho e vou falar pra você que eu escrevi um capítulo de um livro falando exatamente sobre essa história. Olha que bacana. Eu venho de uma família que é toda da área da saúde. Então, a avó que era enfermeira, a avó dentista, a mãe farmacêutica, e, né, Nossa, a fruta não cai muito longe do pé. E aí, meus pais queriam muito que eu fosse fazer farmácia. Eu falei, não, conheço a sua vida, não quero, né? E resolvi fazer fisioterapia. Que legal. E a fisioterapia eu fui totalmente técnica, científica, fiz neuropediatria, fiz UTI neonatal. Estudiosa, né? Você tem cara de estudiosa. CDF. Pessoas com conteúdo, nerd, né? Vamos falar. É nerd. nerd. Bom, mas hoje nerd ia ser bom. É A nossa bom, época era ruim, não, né? não pegava mal. Eu era da turma da frente. E aí, assim, por um acaso, a gestão caiu no meu colo. Então, eu fui concursada numa prefeitura de um município de São Paulo. Legal. E como fisioterapeuta, e de repente me ofereceram um cargo para trabalhar junto com o secretário da saúde do município. E eu aceitei. Saúde pública. Saúde pública. Aquela matéria que na faculdade teve 6 meses, né? Que você falava assim, o que é SUS, o que não é, tal. E eu vou te dizer, sou apaixonada por esse negócio de SUS. É legal. Porque foi ali que essa parte de gestão começou na minha vida. Então, eu cheguei lá, não sabia absolutamente nada. O que era? Não sabia nem utilizar uma planilha, para falar a verdade, né? Então, assim, vamos aprender um pouco de gestão. E aí que eu fui me aperfeiçoei em saúde pública. Tive o grande prazer de participar da transição aí de todas as tabelas. As transformações foram CHPP, revoluções, né? Revoluções. Quando a gente entrou no TUS e TIS, né? Tive o prazer de participar procedimentos. disso. Exatamente. Fui delegada de saúde do município, então fazia aqueles bate-voltas no Ministério da Saúde. Então, foi um período muito bom. Foi um período de 7 anos. Eu imagino. Né? Muito bacana, muito legal. Aproveitei para fazer pós em saúde pública, só que aí a saúde pública, você chega nela num limite, né, que você não consegue fazer muito. Então, eu já cuidava de toda a saúde do adulto e do idoso do município, consegui implantar ali todo o que a gente chama de hiperdia, que são os programas de prevenção à hipertensão e diabetes, então foi muito proveitoso. E aí, eu falei, acabou o desafio. Falei, o que eu vou fazer? Falei, pronto, vou para a saúde privada. Né, o desafio na saúde pública tá tranquilo agora, eu vou ali pra saúde privada. Já entendi como é que funciona esse negócio todo. Já entendi como funciona, eu falei, vou tentar entender agora como funciona a saúde privada. Legal. E fui fazer, por um acaso, um MBA na GV, Executivo em Saúde. Falei, cara, isso é legal. Que legal. Vou continuar aqui na saúde privada e me apaixonei por gestão de projetos. A GV começou a flertar com a saúde naquele momento, trazer esses programas executivos, né? Exatamente. Pessoal, nós profissionais da saúde, a gente precisa muito de gestão, gente. Eu acho ainda muito incipiente.
muito. Não Eu é? acho que, assim, Marketing, vendas, entrou em administração. todas as áreas, mas saúde eu acho que foi a última a entrar. Eu né? acho também. Mas assim, eu lembro desses programas da GV, eu me interessava, olhava, falava, putz, será que é? Será que não é? Ainda muito no começo, mas já dá uma luz, assim, pra gente que você não precisa só trabalhar ali, não é, com a sua parte Exatamente. técnica, óbvio. A gente vem apaixonado por essa área e a gente fica ali na parte técnica, mas existe todo um universo, né? Todo é um ecossistema, né? E é um ecossistema que se retroalimenta. E eu fui uma das primeiras turmas da GV, fui em 2010, isso já tem bastante tempo, Eu imagino, né? quando você falou, eu lembrei de um flashback da minha própria carreira, de eu procurando coisas. O profissional de saúde, ele fica meio perdido, assim, né? Fica. Fala, cara, eu sou um estranho no ninho aqui, porque tem o cara da publicidade, tem o cara financeiro, tem o advogado, mas e a gente, né? Mas legal. Pra onde a gente vai? Pois E é. aí eu fiz, gostei, me apaixonei por gestão de projetos e por um acaso apareceram coisas assim que foram me dando base. Então, gerenciei rede de academias. Você vai criando base e aquele negócio, né? Eu sempre falo, a oportunidade bate a porta, abre. Você não sabe o que é, mas abre, se dá essa oportunidade, depois você vê se serve pra você ou não. E aí fui fazer várias coisas até que eu acabei pegando um projeto de alto custo no HC, no Instituto de Psiquiatria, Ai, que legal. para ser ali a gestora de projetos. E daí eu falei, nossa, agora eu tô no público-privado. E os institutos, todos eles querendo se profissionalizar, né? Trazer gente legal pra Exatamente. trabalhar. E foi uma experiência formidável, né? Essa experiência porque eu tive o prazer de ter as duas coisas que eu já tinha estudado, o público e o privado, né? Um projeto super legal que a gente chamava de Operadores da Saúde, onde a gente trabalhava com a prevenção de álcool e drogas, então fenomenal o projeto. E já no finalzinho desse projeto, uma pessoa me achou no LinkedIn. Olha essa história, que eu preciso contar essa história. Olha essa história. LinkedIn. A gente não dá nada, né? Essa curva de rio aí. A gente não dá nada pro LinkedIn. É que assim, é o rolê aleatório, né? Ali tem de tudo, né? Então, o cara da saúde também tá ali no meio. Ele né? também tá lá e os olheiros também estão lá. E uma pessoa me achou e falou: olha, eu tenho um projeto legal que eu acho que se enquadra com você. Você quer vir conhecer esse projeto? E lá fui eu conhecer esse projeto, ainda como gestora de projetos lá do HC, né? Eu ficava lotada no IPQ. E aí o projeto, aí ele ganhou meu coração. Era um chileno, Dr. Álvaro Daulin, que queria trazer endoscopia de coluna para o Brasil. Porque ele tinha assim na cabeça dele, ele falou, olha, tem tantos médicos que saem do Brasil e vêm fazer o curso aqui comigo no Chile, mas eu vejo tão pouco falar da endoscopia de coluna no Brasil e menos ainda eu não vejo publicação de nada disso. Eu não vejo brasileiro publicando sobre endoscopia de coluna. Que então legal. tem alguma coisa errada. Falei, o Brasil, o tamanho do país que é. Exatamente. Os caras vêm aqui fazer curso comigo. Endoscopia de coluna. De coluna. Pra fazer procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Então, a gente tinha os tratamentos de coluna tradicionais, os cirúrgicos tradicionais. Abre as costas né, inteiras. Que abre ali 20 centímetros, né? 15 centímetros. Principalmente para hérnia de disco. Vamos imaginar aí que 80% da população vai ter hérnia de disco em algum momento da vida, né? Dor nas costas em algum momento na vida. Eu já trago para hérnia de disco e quando a gente vai procurar um pouco mais a fundo, a gente já acha uma hérniazinha lá, né? O dia a dia desse médico é por aí, né? É por aí. E aí eu fiquei lá no Chile, eu aceitei esse desafio. Você viu que eu sou movida um pouco por desafios, né? Você gosta de uma encrenca, né? Uma encrenquinha boa, exatamente. Meu pai até hoje me chama de Dona Encrenca. Então, assim, eu fui lá pro Chile, passei um período lá de praticamente 60 dias. Lá eu aprendi tudo sobre endoscopia de coluna, entrei em todas as cirurgias, todas que você possa imaginar. Aí você lembrou que era fisioterapeuta. Aí eu lembrei que era fisioterapeuta, porque eu participava de toda a jornada do paciente, a gente não perde absolutamente nada. E acredito que ser fisioterapeuta me ajudou muito nesse projeto. Demais até. Claro. Né? Porque você entende um pouco do técnico científico, você junta isso com a gestão. Claro. Nossa, isso movimenta muito mais rápido. É isso aí. Abrimos a clínica aqui, em São Paulo, em novembro de 2015. E aí tem assim, né? 2015 para 2016 tivemos impeachment de Dilma, economia naquele Aquela montanha-russa habitual. Naquela montanha-russa e eu com o desafio de fazer essa clínica girar. Eram alguns sócios que tinham apostado, a clínica abriu, a gente tinha um procedimento, né?
de alta tecnologia, que não estava no hall da ANS, Que ninguém- nenhuma operadora Poucos conheciam, né? cobria, É. ninguém praticamente conhecia, a não ser médicos que já tinham ido principalmente para a Alemanha e Chile fazer esses treinamentos. A gente não Uhum. tinha nem material OPME direito aqui no Brasil, então era um grande desafio. Ah, mas é um prato cheio, você começou a entender toda essa cadeia, né? Exatamente. Foi É. um prato cheio delicioso, porque logo engajou muito rápido, e aí eu tinha muito paciente e não tinha médico. Uhum. Falei, ótimo, agora eu tenho bastante paciente, agenda lotada, e como é que eu atendo essa galera agora? Então eu não tenho médico com essa, porque a curva de aprendizado da endoscopia de coluna, ela é alta, né? E aí foi quando abriram as portas pra gente da USP de Ribeirão Preto. E foi muito interessante, porque ali eu faço essa menção, o professor Dr. Elton Defino, que é uma pessoa maravilhosa. Sempre tem um anjo, né? Sempre tem um anjo, né? E ele virou para mim e falou assim: Nossa, eu queria muito abrir uma especialização aqui no departamento, né? Ele era ainda é chefe de departamento. Falei, mas professor, isso é tão simples. Ele, como assim simples, né? Abrir uma pós-graduação na USP é a coisa mais difícil. Eu falei, mas eu sei muito bem como faz Vamos isso. lá. Bora lá! E a gente fez a documentação, desenhei todo o curso, junto com o Dr. Dowley, junto ali com o apoio do professor Elton, e nós abrimos a primeira especialização do mundo em endoscopia de coluna. Olha que interessante. Hoje já que formou legal. mais de 500 médicos lá, né? Eu fiquei na coordenação até início de 2022. Ah, você imagina, com gente inteligente, né? Gerando esse substrato todo, né? De Fenomenal. conhecimento e crescimento. Acho que todo mundo aprendeu muito, né? Não, demais. E aí a clínica, ela foi vendida depois, um dos sócios comprou a clínica do Dr. Dowling, né? E que continua até hoje, que alavancou até hoje. Só que quando a clínica foi comprada, eu fui junto, né? Eu brinco, eu fui ali no pacote junto. Entendi. Né? E nesse pacote que eu fui junto, a gente aproveitou e formou todo um ecossistema da área da endoscopia de coluna. E que foi muito legal, foi muito interessante. Porém, como todo grande empreendedor, Pronto, meu legado Pronto, já está lá. meu legado tá lá, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E por causa de um burnout, eu tive um burnout. E aí, né? Por que A será? pessoa Por que que será? ama desafios ter um burnout, gente do céu, é realmente terrível. É, eu E aí imagino. eu tive que parar. Eu imagino. por A um gente tempo. trava, né? A gente dá uma travada. É. E aí você trava em criatividade, você trava em produtividade. Imagina uma pessoa que é altamente produtiva, Uhum. né? Eu sempre falo que eu sou ali da galera da alta performance, mas de repente a minha performance começa claro. a cair. Aí eu falei, eu tenho que parar Falou, tudo. peraí, né? Deixa eu dar uma Eu tenho passinho uma pra filha trás. pra criar, peraí. Então, E aí eu dei um passinho pra trás e nesses... Não foi um passinho, não. Foi um passo bem gigantesco, Claro que né? foi. E aí, quando eu dei esse passo pra trás, eu parei pra pensar, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente volta melhor, eu acho. Eu acho que aí Você a volta mais gente acha consciente. uma coisa chamada propósito. É. E eu falei, olha só, né? Na hora que você desenha toda a sua jornada, você fala, tá bom, e o que você faz de melhor? Eu falei, cara, eu faço um médico ganhar dinheiro e enriquecer muito facilmente. A gente pode falar isso aqui, gente? Pode, claro que Então tá pode. bom. Não, Então é, eu vou não, é, falar. não é pecado, né? Então eu vou falar. Eu falo, agora vamos discutir isso, porque, assim, é tão interessante porque dinheiro, propósito, ganha-ganha, fazer o bem, né? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Não tem uma coisa tudo desconectada ligado. da outra. É porque, né? assim, criou-se uma cultura que médico não pode ganhar dinheiro. Pois Não é? Médico não pode ganhar dinheiro porque, nossa, médico ainda é o sacerdote, né? E o paciente ainda pensa muito disso. Ele é o sacerdote que ele cura, que ele traz saúde e que isso não tem nada a ver com a mercantilização da medicina, porque lá no Código de Ética ainda se fala dessa mercantilização. Eu acho que tem uma coisa muito mal interpretada no meio disso tudo. Assim, uma culpa, eu não sei se é uma culpa cristã, eu não sei, ou se é do sacerdócio, ou é da Exatamente. vocação. Então, assim, eu sou médico, mas eu sou padre ao mesmo tempo, aí eu vou ganhar dinheiro, não vou... Óbvio, existe um bem maior, a gente está falando de saúde, que é um dos itens de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exatamente. Tudo que rege aqui a nossa sociedade está baseado nisso, né? Mas, assim, ganhar dinheiro, ter sucesso como médico, não e tem... é direito de todo mundo. Pois é. Ele que é independente de qualquer profissão. Pois E aí eu percebi que eu fazia isso muito bem.
Eu falei, eu tenho, assim, um olhar 360 que eu consigo olhar todos os problemas, encaixar todas as peças e fazer o cara ganhar dinheiro. Uhum. É isso que eu vou fazer. Até porque tem algumas coisas travadas, assim, no próprio desenvolvimento do médico, né? Assim, E o desenvolvimento de excelentes dele, médicos. desenvolvimento da equipe, de como ele leva. E aí eu parei para estudar um pouco isso. Uhum. Né? Aí eu abri uma consultoria, hoje eu tenho a consultoria, tem outros negócios também, a gente vai chegar lá. Tá. Mas quando eu fui abrir a consultoria, eu comecei a estudar um pouco sobre toda essa jornada do médico. E o que eu percebi? Ei, Luba, muito legal isso, né? Foi lá mais ou menos em 2016 que começou a onda que o médico precisava ser gestor, né? Então começou ali a onda das redes sociais, das vendas dos infoprodutos, né? A venda das mentorias, porque a gente teve o período do coach, né? Que virou meme, e aí claro. saímos do período do coach que virou meme, e aí entramos no período das mentorias. Então, toda essa venda de infoprodutos chegou até o médico falando que, olha, cara, para sua clínica dar certo, você tem que ser gestor. Eu acho assim, ó. Desde que o médico é médico, desde que o mundo é mundo, você tem os caras que souberam entender melhor esse movimento. Exato. E que tem isso, gente, se ele fosse Natural. médico, se ele fosse dentista, se ele fosse engenheiro. Se ele fosse qualquer coisa, é natural dele. É. Ele tem ali a história do negócio, do O business, tino comercial que a gente fala, isso, né? o administrador, o tino, o perfil de liderança operacional, porque tem gente que tem um perfil de liderança inspiracional e tem gente que tem um operacional. Mas É o não é cara comum. que ali tá no dia a dia. É. Mas esse é um cara fora da curva. Pois é. Esse é um cara fora da curva. É o cara que tá lá, ele quer ter negócios, ele quer fazer girar, né? O cara que escolheu realmente a medicina, ele tá ali como servir, né? Para ser o servidor daquele paciente. E eu vejo uma angústia grande nesse Demais. profissional, né? Assim, Demais. eu tenho muitos amigos médicos, a gente conversa muito, eu entendo, a gente tá olhando, como você falou, você vai estudar gestão, você fala, cara, poderia ajudar muito essa pessoa se ela fizesse coisas simples, assim, né? Tem uns caminhos, assim, de coisas... Claro que, obviamente, como tudo é complexo, mas tem coisas que você fala, não, olha, só se você fizesse isso, isso, isso... Mas a carreira médica por si só já é uma coisa extremamente complexa. Complexa. O cara tem que estudar, ele tem que estar em congresso, ele tem que fazer toda uma base técnico-científica. Cada hora a gente tem uma tecnologia diferente, a gente tem estudos, pesquisas científicas saindo. Então, se o médico ele tira o chapéu do técnico-científico, ele coloca o chapéu 100% operacional, ele se perde nessa camada técnica-científica, Pois é. porque gira muito rápido. Ele deixa de ser... Ele se torna menos médico. Menos E médico. aí Né? E talvez não menos capacitado, acredito que não, mas talvez menos engajado naquilo que está acontecendo no movimento do mundo. Sim. E o paciente hoje ele está super antenado. É verdade. Ele está muito antenado, porque se ele tem uma patologia, ele vai atrás daquela patologia nas redes sociais, no Google, nas pesquisas, enfim, de forma muito fácil e rápida. A informação está na mão dele. Então, o médico ele também tem que ter essa sede e estar correndo sempre atrás, porque o paciente chega questionando. Vai O tomar paciente já né? estudou, ele já sabe o medicamento que saiu antes mesmo do médico saber que saiu, né? Porque ele não teve tempo, mas o paciente que sobre a patologia dele, ele tá muito bem engajado. E aí tem um recurso, inclusive, do Google, que a gente coloca lá quais são as informações que a gente quer receber referente àquela palavra-chave. Pois é. O paciente recebe isso no e-mail. Ele não precisa nem fazer muita força. Cara, o engajamento de um paciente com a doença, claro, depende da gravidade, até de, sei lá, né? Se algum parente seu tem uma doença rara, se algum câncer, alguma coisa. Ou até das coisas mais banais, né? A gente tá falando disso aqui de trajetórias super complicadas, mas eu duvido hoje uma paciente mulher que vai numa dermatologista que não vai olhar a rede social da médica dela. Não, com certeza. Que- E vou mais, olha, a gente tá falando de estética, né? Que estética também difundida. Mas eu vou te trazer para uma realidade minha. Menopausa, né? A mulher começa ali a ter sintomas da menopausa. Cara, mas acende uma luz vermelha aqui, você fala, e aí? Cara, aí você começa a procurar tudo sobre menopausa nas redes sociais. E eu sempre falo, tá? Que o excesso de informação gera desinformação. Porque chega uma hora que você não sabe mais em quem acreditar. Aí você fala, então tá, eu já li tudo. Pois é. Agora eu vou no médico
para organizar todas essas informações na minha cabeça. Então, hoje você não vai mais no médico, talvez, para procurar uma cura, para procurar uma... É para organizar as informações que você já estudou. O mentor aqui, me ajuda nessa curadoria aqui. Olha, eu já estudei tudo sobre isso aqui, e agora o que eu faço com esse tanto de informação que eu tenho? Então, a posição do médico, sentado ali na postura dele, como, não é fácil, não. Como orientador, mudou. Antigamente, o paciente chegava desinformado, o médico dava informação, dava a conduta. Hoje, ele precisa organizar essas informações para depois dar a conduta. Pois é. Né? Porque o paciente pode ainda discutir essa conduta, porque ele vem tão cheio de informação que é uma grande desinformação. Às vezes com informação ruim, né? Informação ruim. Isso é uma briga que eu tenho com muitos médicos e com indústria farmacêutica, com todo mundo que lida com saúde. Cara, se você não ocupar aquele espaço, alguém vai ocupar. E aí ocupa de um jeito assim, com tanta coisa louca, com panaceias, né? Que a gente fala, não tem isso aqui, não tem fundamento nenhum. E essa primeira camada ela é muito rápida, porque ele só tem aquilo, né? Assim, agora o cara que vai no congresso, que estuda, que fez uma faculdade sofrida, que estudou pra caramba, cara, ele não ocupa. E aí você falou uma coisa bem interessante. Olha só, o cara que estuda, que teve uma carreira sofrida, que se dedicou a isso. E aí, ele larga tudo isso para ser gestor? Difícil, né? Ele fala, então tá, então agora, ó, de segunda, quarta e sexta eu vou ser médico, de terça e quinta eu tenho que ver marketing, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que ver finanças, eu tenho que treinar minha secretária porque eu tô com uma alta rotatividade, eu tenho que desenhar processo, eu tenho que ver o script porque a minha secretária não tá atendendo bem pelo WhatsApp e eu tô perdendo o paciente. Olha a complexidade disso. É difícil, bem difícil. Olha a complexidade disso. Tem um livro, até que eu vou citar aqui e deixar para todo mundo que tá ouvindo a gente, que chama O Mito do Empreendedor. Adoro, porque ele faz bem essa relação entre o técnico que para de ser técnico e começa a deslanchar em algo que vai ser escalável, né? Porque essa palavra tá na moda, escalável, preciso fazer coisas escaláveis, né? Gente, tá tudo bem você ser só médico, tá tudo bem. Se tá bom pra você, tá tudo bem pro universo, né? Sim. Então, assim, essa onda que veio ali quando eu comecei a estudar e falei, então tá, o que eu posso oferecer pro médico? E que veio essa onda, e o médico precisa ser gestor, o médico precisa ser gestor. E aí vem uma confusão, né? O que é ser gestor? O gestor é o cara que tá ali na lida, no operacional, no dia a dia. Pega a jornada de um cara típico, né? Se formou... começou a atender ali o convênio, aí conseguiu uns pacientes particulares, às vezes vai ficar no convênio o resto da vida. E para alguns tudo bem, e também... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas alguns, né, agora eu só tenho paciente particular, ou às vezes herdou um consultório que era do pai, aí tem umas histórias assim, e aí tem o cara que tá ali, e aí agora vê uma pressão, né? Uma pressão, parece que da sociedade inteira. Agora você tem que virar marqueteiro, gestor, administrador, contabilidade, tudo, com contador, tudo. Agora, mais médico, né? E você sabe qual que é a grande verdade? Esse cara não precisa virar gestor. Ele só precisa ser um bom líder. Ele só precisa ser o que a gente chama de líder inspiracional. Ele só precisa inspirar a equipe dele. Porque assim, o cara que é um bom líder, todo mundo faz o que precisa ser feito. O cara que é um bom líder, ele inspira as pessoas a ser melhor. O cara que é um bom líder, ele consegue olhar processos sem gerenciá-los. Ele consegue chegar e falar, gente, olha, isso aqui não tá legal, vamos mudar isso aqui? Porque ele precisa ter essa percepção de líder. E venhamos e convenhamos, né, Luba? O cara que é médico, ele pode contratar um bom gestor. Ele não precisa virar um bom gestor, ele precisa virar um empresário e um grande líder. Ele não precisa ser gestor. Porque o gestor é o cara que vai estar no front. Gestor é o cara que vai sentar com a secretária para fazer script. Gestor é o cara que o paciente reclamou, ele tem que dar cara a tapa. Gestor é o cara que vai sentar com o cara da contabilidade para ver regime de competência, regime de caixa, né? É o cara que vai sentar lá com a assessoria jurídica para ver termo. O paciente vai assinar qual termo de compromisso, qual termo informado que ele tem que assinar. Não precisa ser o médico. Claro. Mas o médico tem competência, inteligência e formação para ser um bom líder e contratar um bom gestor. Legal, ele passa a orquestrar tudo aquilo aqui na cadeira dele de médico, fazendo muito bem a medicina dele, continua se atualizando tecnicamente.
E de vez em quando ele dá aquela olhada macro aqui de cima e fala, olha, isso aqui talvez não esteja legal, vamos melhorar isso. Ele cria rotinas. Então, ele vai criar rotinas semanais, rotinas mensais, dentro de um planejamento estratégico. Então, ele perde, né? Não vou dizer perde tempo, mas ele investe tempo, sei lá, a cada 6 meses, com um bom gestor, traça as metas para aqueles meses e só lidera. Lidera essa equipe. Olha, a gente agora vai se falar a cada... Aí eu vou criando rotinas. A gente vai ter uma reunião diária de 15 minutos para você me contar como é que estão as coisas. A cada 15 dias você vai me trazer os indicadores de resultado para eu olhar. Quem olha melhor indicador de resultado Claro. é o médico. Claro. O médico vê exames, o médico faz pesquisa científica, ele sabe olhar indicador. Claro. Ele sabe olhar indicador melhor que um gestor. Não deixa de ser ciência, né? Não deixa de ser ciência. é. Não deixa. Então, a gente precisa tirar essa carga do médico. Ele não precisa ser gestor, ele precisa ser um bom empresário, ele precisa ser um bom líder. E é isso que o você- gestor, ele contrata. E é isso que você tem feito. E é isso que a gente tem feito. Né? Uma das coisas, a gente tem ali a consultoria, que a gente dá todo esse suporte operacional para o médico. Então, eu preciso desenhar processo. Bora desenhar. Eu preciso, a rotina do meu paciente, a jornada do meu paciente não tá legal. As experiências que eu tô entregando para o meu paciente não tá legal. Mas eu vou te falar, eu vou entregar isso para ele se ele tiver um gestor. Se ele não tiver um gestor, não adianta eu entregar. Eu vou entregar um monte de papel, que é um monte de processo escrito, e quem implanta? Quem faz essa implantação, esse acompanhamento, esse direcionamento da equipe? Não tem super-homem, não adianta. Não tem. Não tem. Não tem. E quem paga o pato no final das contas é a saúde mental do médico, né? É a saúde mental do médico e o atendimento de qualidade que ele daria para o paciente dele se ele tivesse 100% focado somente nessa jornada terapêutica do paciente dele. Fernanda, você tá conseguindo colocar isso na cabeça dos estudantes já? Porque assim, se o cara já saísse com esse pensamento lá da faculdade, já Seria bom, já né? melhoraria muito. Seria né? bom. Mas você sabe assim, a gente tem um movimento que agora a gente começa a trazer isso para os estudantes, inclusive dia 11 de novembro agora a gente tem o Empreende Med Rio, que é o nosso primeiro evento ali, Legal. junto com a Universidade Federal, onde a gente leva um pouquinho desse tipo de informação ali para o estudante. Mas por incrível que pareça, Luba, quem me procura mais são os mais antigos. Eu imagino. Por incrível que pareça. Eu imagino, porque esse aí não aguenta mais. Que ele fala assim, cara, agora falaram que eu tenho que ser gestor. Eu só quero atender meu paciente. Fernanda, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço agora? Né? Ou, olha, essa semana passada, um médico me ligou chorando. Chorando, literalmente, em lágrimas, e falou pra mim, eu não aguento mais ter que ficar desenhando o processo e olhando para a planilha. Ele falou, não estudei para isso. Eu quero só sentar e atender o meu paciente. Ele falou, não quero. Fernanda, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas assim, chorava compulsoriamente. E se a gente olhar aí o histórico, né? A saúde mental do médico tá cada dia pior, porque ele recebe pressão por todos os lados. Eu imagino. Por todos os lados. Então, como é que a gente pode ajudar? Então, eu acho que assim, a gente tem as mentorias que posiciona o médico aonde ele tem que estar, né? Então, assim, ótimo, você não precisa ser gestor, mas como é que você pode ser um bom empreendedor e você pode ser um bom líder? Um processo desse, assim, por curiosidade, ele demora quanto tempo para você... A gente Óbvio, acompanha... porque eu acho que não tem fim, né? Mas... Não, a gente acompanha o médico por 1 ano. Tá. Então, nesse 1 ano, a gente tem encontros quinzenais, depois encontros mensais, a gente tem o treinamento da equipe. A mentoria é o mais completo hoje que a gente tem, né? Tá. Não é um serviço pontual, a gente não vai lá e faz. Eu sempre brinco assim, né, para as pessoas entenderem. Curso é uma aula expositiva que você dá um conteúdo, o cara se vira para colocar isso em prática. Tá aqui, as ferramentas são essas, né? Isso aqui, ó. Vai lá e se vira para colocar em prática, né? A consultoria, eu vou lá e faço pro cara. Só que se eu viro as costas, o cara não sabe nem o que eu fiz, eu fiz. Não fica de pé. Ele não consegue replicar depois. A mentoria não, nós fazemos juntos. Dá aqui a tua mão, vamos juntos, vamos fazer juntos, você vai ter dificuldade. E por que é 1 ano? Né? Todo mundo pergunta, Fernanda, mas 1 ano? Eu não vou ter paciência para 1 ano. Mas durante 1 ano, tanta coisa pode acontecer. E aí é nesse 1 ano que a gente traz todos os desafios diários que o médico tem na sua carreira, na gestão, na produtividade, no treinamento da equipe, na parte de liderança. Então, a gente pega todos esses desafios em 1 ano e a gente tem tempo
de fazer com ele, de ensinar, de acompanhar, de estimular, de direcionar. 6 meses é pouco, passa muito rápido. Imagino. 1 ano é o período certo ali que a gente pode ir levando ele, conduzindo ele. E mais interessante, tem individual? Faço mentoria individual. São as menos produtivas. As mentorias em grupo são as mais produtivas. Aí vira uma terapia em grupo, todo mundo tem uma troca ali, né? É muito gostoso, é muito gostoso. E é bem interessante ver a evolução, né? O primeiro mês eles ficam com vergonha de falar os desafios. Chega ali no 4º, 5º mês, parece terapia. Todo mundo chega chorando, aí eu tenho que dar todas das ferramentas, resultados, vamos fazer junto, um ajuda o outro. E tem dia que o grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai colocando, né? E tem dia que parece a fofoca da comadre, porque eles começam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha, deu certo. Então você vê que os desafios são os mesmos. E aí eles se ajudam nessa jornada toda. E muito legal, eles se encontram em congressos, e aí eles falam mal de mim, que eu sou brava, que eu sou a chata, que eu cobro pega pego no pé, mas que dá o resultado. Então se tô dando resultado, tá tudo ótimo, né? Não, eu imagino, deve ser um processo muito gostoso, porque tem muito aprendizado, né? Tem essas trocas, eu imagino que esse tempo todo você vai fazendo na prática, né? Exatamente. Você tá ali no dia a dia, então assim, não deve ser muito penoso mesmo, assim, e a gente tá falando de uma competição médica, assim, uma coisa, acho que tem muito a ver, essa pressão toda da gestão, ela vem muito com essa quantidade de médicos, né? Faculdades com muitas formações, colocando muito médico no mercado. Vai piorar, né? Vai cada vez Vai piorar mais, se a gente né? pensar da perspectiva que a gente tem de quantidade de médicos ali para 2030, o quanto isso vai subir de médicos. E não vamos discutir aqui se eles vão estar qualificados ou não, eu acho que essa não é a grande discussão, mas a quantidade. E aí vem uma coisa que eu não sei se veio para melhorar ou se veio para piorar, porque nós vamos saber o ano que vem, que foi a mudança da lei referente à publicidade médica, né? O que será que vai acontecer? Eu acho que vai ter muitos desajustes até ajustar, né? Então, veio um boom, né, com essa mudança, tal. Tenho amigos que têm empresas de marketing médico, tal, não sei o quê. E aí eu fui acompanhar, fui ler a lei, eu falei, olha, legal, né? Porque pelo menos agora tem uma clareza para algumas coisas, mas eu acho que outras coisas piorou, assim, eu não sei. Legislação é complicado, né? Porque a interpretação da coisa, você fala, e agora? Mas E agora? isso aqui não tá claro, né? É Exato. difícil. O termo é outro coisa mística, assim, do mundo da medicina. O termo marketing, assim, é um termo proibido. Parece que é uma coisa suja, errada, feia, não se faz. Chamar um médico de marqueteiro, ele quer morrer. Então, de blogueiro, de marqueteiro, o cara quer morrer. E eu entendo, porque não dá pra banalizar. Mas tem um jeito de fazer legal, tem um jeito certo de fazer, né? Tem um jeito certo de fazer, mas a gente tem poucas agências especializadas em marketing médico. Eu acho que começou de uns 2 anos para cá a surgir mais, né? Agora, com essa nova lei, deve surgir mais ainda, né? Então, eu acho que o médico tem que tomar muito cuidado na hora que ele contrata para ele não cair em armadilha. Eu sempre brinco assim, a saúde é um mundo à parte. Cara, é um mundo à parte, tem ecossistema próprio. Não adianta o cara falar assim, mas olha, eu vendo, sei lá, sapato muito bem. Eu fiz a pessoa ganhar X. Cuidado. Eu acho. Cuidado. Vender sapato é diferente do que vender consultas, né? É completamente diferente. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado com essas agências por aí, para que você realmente... Não é nem questão de resultado, né? Eu sempre falo, mas é questão da sua reputação, é o nome do médico. Queima uma imagem toda. Não dá para, então precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Eu acompanho demais isso, e assim, não é fácil de fazer. A gente tem uma brincadeira no mundo da publicidade que fala que eu tenho um sobrinho, né? O sobrinho faz, tal. Não, é só fazer um postzinho, meu sobrinho que tá fazendo publicidade vai fazer. Isso. Não, ele pega lá um banco de imagem, coloca lá uma legenda. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. A coisa não funciona assim. Como você falou, tem uma série de cuidados, uma série de coisas relacionadas à imagem, né? Aquelas questões básicas. E aí, a rede social é minha, é profissional, eu posto uma coisa aqui, posto ali. Cara, tudo é exposição, tudo é vitrine. E olha, e a gente tem que pensar o seguinte, né? No final, é tudo sobre pessoas.
Então, é como nós nos relacionamos com pessoas lá do outro lado, é como é o meu tom de voz com aquela pessoa, né? É como a gente vai conversar, relacionamento, é network, são pessoas. Então, às vezes, o que eu vejo muito nas redes sociais é aquela imagem padrão que todo mundo coloca. Vou pegar um dia aí que foi clássico, que é sempre a mesma coisa, o dia do médico, Pois é. né? Que foi agora, dia 18, o dia do médico. Então, o que acontece no dia do médico? É sempre o mesmo post, da mesma forma, replicado para todos os médicos. Gente, eu tenho o prazer de entrar lá no Instagram, hashtag dia do médico, e olhar todos. É o meu prazer. Porque eu juro para você, é todo ano a mesma coisa. Você vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, e aí, se todo mundo faz a mesma coisa, como é que você se diferencia no mundo de todo mundo? Lembra que a sua mãe disse que você não é todo mundo? Pois é. Né? A mãe da gente sempre diz, mas filha, você não é todo mundo. E aí, como é que você vai se diferenciar? E abrindo um pouco desse leque agora da lei da publicidade, e aí, se todo mundo agora pode fazer, como é que você se diferencia? Onde vai estar o seu diferencial? Né? Qual experiências teu paciente vai ter dentro da jornada dele que o outro não vai conseguir entregar ou que vai entregar? Então, qual que é a tua cultura? Qual que é a tua personalidade? Qual que é a tua essência? Porque eu sempre falo, olha, todo mundo pode copiar tudo de você. Só que existem duas coisas que ninguém copia. Primeiro, a tua essência. Segundo, a cultura da tua empresa. Então, isso ninguém, né? É incopiável. E aí, como é que você vai criar isso? Né? É a história, todos os cirurgiões plásticos, agora eu brinco, tem um piano lá no meio da sala e serve champanhe, serve espumante. Agora todo mundo já faz isso. Talvez você foi diferente lá no início, agora todo mundo já te copiou. E aí, o que você pode trazer para ser único? Para as pessoas te reconhecerem como um único, né? Então, acho que isso por isso que eu tô te falando que o ano que vem, né, com a abertura aí, a partir de março, todo mundo pode usufruir dos benefícios da nova lei de publicidade, vamos entender como é que vai vir isso daí. Eu acho, vai ser um monte de coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, assim, com o que faz. A gente tá falando de saúde, né, de novo. Então, assim, esse eterno... E agora, vira gestor, não vira gestor? Toma cuidado. Então, esse cuidado, assim, é uma palavra que sempre tá presente nesse mundo. E o médico, assim, ele nunca tá sobre a liderança da carreira dele, sobre a liderança dos propósitos, a liderança do dia a dia dele. E aí eu vou puxar o gancho das fraudes do reembolso médico, né? Puxando esse gancho. Não, reembolso já é um assunto, né? Eu ficaria aqui 3 horas, 3 dias, nem 3 horas, 3 dias falando só de reembolso. Não, tem um assunto maior, né? Que é assim, como lidar com essa papelada toda, com, né, toda a documentação, o jeito certo de fazer. E aí a gente vai entrar sobre compliance, LGPD, né? E aí entrando sobre reembolso, que agora o médico nem quer ouvir falar de reembolso porque as operadoras estão dificultando, porque tudo é fraude. Tá, se a operadora diz que é fraude e você não é fraudulento, como é que você se defende em relação a isso? Porque você entrou no mesmo balaio. É a mesma coisa de o balaio que surgiu, que todo nutrólogo agora usa soro azul, que é a história do soro azul. E aí o nutrólogo entrou nessa do soro azul. Nutrólogo não é legal porque você vai lá e tudo é soroterapia. Tá. Será que todo nutrólogo é assim? Pois é. Então, assim, essa história de colocar todo mundo como igual, é o que eu volto a falar. Como é que você se diferencia? Como é que você vai ser diferente? Né? Dentro da minha área eu falo, né? Todo mundo fala, que legal, você é mentora, você dá mentoria. Sim. E aí eu sempre tenho essa preocupação, né? Quando a gente tem ali reuniões com todos os mentores do Brasil, enfim, que aí tem mentoria em todas as áreas, e isso vem crescendo muito, o que aconteceu? Mudou de nome. O cara que era coach, ele falou, eu não posso mais usar que eu sou coach, porque o negócio banalizou, eu vou virar mentor. Mais uma onda, é verdade. Eu não tinha me dado conta, é verdade. Agora eu vou virar mentor, não posso ser mais coach, porque banalizou, eu vou virar mentor. Então, vocês não podem deixar dentro da medicina que isso aconteça também, né? Então, citando aqui o do nutrólogo, porque foi um assunto muito polêmico. Mas fala mais do reembolso, eu achei esse assunto muito interessante. Por onde que vocês navegam, como que você orienta o médico, por onde que a gente vai nessa... Conta a história primeiro, por favor. Né? O reembolso, eu desenvolvi uma metodologia própria lá em 2015, quando a gente fez lá a endoscopia de coluna, trouxe a endoscopia. Tá vendo? Eu sabia que você ia entender o negócio. Por quê? Porque não tinha
o código não estava no hall da ANS, não existia endoscopia de coluna. Então, como é que a gente vai tratar isso? Então, eu tive que desenvolver uma metodologia de reembolso, que é diferente das metodologias que tem por aí. E eu vou ser muito sincera, era uma metodologia fechada, 7 chaves, eu não falava para ninguém, eu não ensinava ninguém, porque dava certo pra gente dentro ali da minha cadeia de negócios. Era o segredo do sucesso ali. Mas isso não quer dizer que era replicável, era escalável e que daria certo para outra pessoa, né? E aí, com as fraudes, em outubro do ano passado, fez um ano, agora eu falei que fez aniversário, né? Começou tudo em outubro do ano passado, fez aniversário, e que viralizou nas redes sociais. Então, lá em 2015, 2016, 2017, a gente teve a mesma coisa. Esse negócio de fraude não é novo. Esse negócio de fraude já vem se falando. Só que a gente não tinha a potência que teve agora, porque as redes sociais não eram utilizadas dessa forma, de forma tão aberta dentro da medicina. Isso popularizou aí depois da pandemia, de 2020 para cá, Nossa, né? Fernanda, Que mas, realmente popularizou a medicina aí nas redes sociais. Não, e as pessoas, assim, achavam normal, devem achar ainda. Liga lá pro médico lá pra pegar um negócio pro imposto de renda aqui, né? A nota fiscal. Compra. Doutor, eu vou fazer compra 10... recibo, compra nota. eu vou fazer 10 sessões de fisioterapia, mas minha operadora ali só paga metade do preço. Pede 20 e eu faço 10. Então, assim, eram facilidades, eram brechas na lei que existiam. Porque, não sei se você sabe, não existe uma lei específica do reembolso. Não existe. O que existe é uma lei geral das operadoras de saúde e existem ali algumas cláusulas, algumas citações sobre como é o reembolso. Sim, a gente tem diretrizes que depois vieram bem depois, né? Que por exemplo, a DIFIS número 8, existem algumas diretrizes que falam sobre o reembolso, mas não existe uma lei específica. E a ANS, ela é um órgão regulatório, ela não é um órgão fiscalizatório. Então, acaba ficando tudo muito solto. E aí, cada um faz o que acha que é interessante. E aí, em outubro do ano passado, surgiu esse boom das fraudes. Ainda para ajudar, teve uma startup que plugou em algumas operadoras de saúde com a pesquisa rápida do CNPJ dentro das regularizações específicas, como CNES, vigilância sanitária. Ligou um algoritmo ali. Ligou um algoritmo e falou, bom, vamos pesquisar essa galera então. Será que ele tem o CNAE para poder cobrar isso? Será que ele tem o Cadastro Nacional de Saúde lá no estabelecimento de saúde, que é o CNES? Será que a vigilância sanitária tá em dia? Ixi. Cara, caiu um monte. Caiu porque o médico não é gestor. Ele nem sabia que se ele não tivesse a vigilância permanente, ele tinha que renovar essa autorização anualmente. Nossa, ele não sabia. Foi um festival de multas e... Multas não, mas não pagamentos. Sanções, né? Não pagamentos do reembolso. A operadora devolve e fala assim, olha, você não pode cobrar por isso porque você está irregular, né? Porque você não tem CNES, então não te dá o direito de cobrar por esse procedimento, por exemplo. E tá aqui na lei, você não seguiu o que tá aqui. E olha, vou te dizer, foram muitas empresas fechando, muitas empresas, muitas. A ponto de inviabilizar o negócio. De inviabilizar. Eu recebi pessoas até mim, assim, com 8 milhões parado de reembolso médico. Caramba, já trabalhado, né? E assim, que já enviou, que já voltou e que não consegue fazer nada. Fernanda, pelo amor de Deus, o que eu faço com esse reembolso? E aí as pessoas sabiam que eu me dava muito bem, que eu tinha uma metodologia e começaram a me procurar. No final do ano passado, Fernanda, me ajuda. E eu juro, eu sempre falava assim, tudo bem, eu implanto a metodologia de reembolso na sua equipe, mas eu não tenho uma equipe para fazer isso. Aí eu ia lá, eu implantava e como toda consultoria não girava quando eu virava as costas. Falei, quer saber? Vou trazer para dentro. Então, treinei uma equipe de super alta performance que tá comigo no reembolso full time e a gente abriu uma empresa para ajudar os médicos a recuperar esses reembolsos no primeiro momento. Então, você tem reembolso parado? Traz, eu vou auditar, vou ver se tem alguma forma da gente recuperar esse reembolso, recorrer a essas glosas, verificar o que dá para fazer. E isso explodiu. Explodiu de uma forma que, assim, eu tava correndo atrás de contratar gente, treinar, e reembolso tem uma curva de aprendizado gigantesca. Não é fácil, né? Não é fácil, só que sobrecarregou para mim, né? Que aí eu tinha que ficar auditando o processo Você virou o braço operacional. quase jurídico, operacional, técnico da coisa. Exatamente. Né? E
E aí a gente resolveu, então, falar, olha, então vamos abrir uma empresa para assessorar o médico, mas uma empresa completamente, porque empresa de reembolso existem várias no mercado, várias, né, que faz esse tipo de assessoria para o médico. E nós trouxemos uma coisa completamente diferente, baseada no relacionamento. Por quê? Né, por mais que eu goste muito de gestão, a minha história ainda está ali no técnico científico, eu sou pessoas. Claro. Então, a gente trouxe relacionamento para dentro da empresa. Então, a gente tem um bom relacionamento com o médico, que a gente transfere esse bom relacionamento para o paciente, que a gente transfere esse bom relacionamento com a operadora. Então, a gente faz a triangulação dentro de um bom relacionamento, dentro da metodologia, Dentro da regra, né? dentro das regras, reembolso ético, reembolso... Não é jeitinho, né? Não é jeitinho. Tem Vem um com jeito jeitinho, certo, não tem jeitinho comigo. É do jeito certo, é do jeito ético, é do jeito que a lei preconiza, é dentro das diretrizes da operadora, né? É dentro daquilo que realmente foi feito e foi utilizado, não tem cobrança excessiva, não tem excesso de codificação para valorizar aquele reembolso, né? Ou valorar aquele reembolso, não. É dentro daquilo que realmente tem, porque eu não posso falir um sistema chamado operadora de saúde. O paciente depende da operadora, o médico depende da operadora. Por que eu vou falir esse sistema? Não tem como ser um mais esperto que o outro, né? De Assim, forma alguma. Nem ela explorar o médico, nem o médico. Então Não. vira um jogo de gato e rato ali, que a coisa não é sustentável. Não é sustentável. Então, a gente tem que trabalhar dentro do ecossistema. E esse ecossistema, ele precisa se retroalimentar. Então, como pode ser bom para todo mundo? Né? Como pode ser ético dentro da lei, dentro do que realmente as diretrizes preconizam, dentro da LGPD. Eu preciso de login e senha do paciente mesmo? Será? Tem uma LGPD que nos respalda aí em várias coisas. Talvez sim, talvez não, preciso entender. Nossa, só LGPD daria um outro capítulo, Nossa, né? outro capítulo. Compliance e LGPD, a gente ficaria uma semana falando só de LGPD, mais uma semana de compliance e um mês falando de uma coisa que médico não conhece, que chama-se governança. Médico não sabe o que é governança, né? Eu não encontrei até hoje, tirando hospitais, que por natureza, né? E grandes laboratórios, né? Então, sem falar da indústria, não vou tirar aqui indústria farmacêutica que tem governança, né? Empresas de grandes multinacionais, alguns bons hospitais, os grandes laboratórios, sim. O resto, ninguém sabe o que é governança. Às vezes eu chego numa clínica onde tem uma lucratividade gigantesca, equipe médica com mais de 20 médicos, mais de 40 funcionários, e eu falo, ai, que legal, deixa eu ver o mapa de governança de vocês, para eu entender. O que é mapa de governança? O que é governança? O que você está falando mesmo? E aí, até a gente reunir toda a documentação para entender o que tem do mapa de governança, o que não tem, o que precisa ser feito, o que não precisa, às vezes vão 6 meses. E políticas, né? Assim, do mais básico, manuais né? de boas práticas, processos. Se tiver um problema de assédio aqui dentro da sua empresa, você faz o quê, né? Se tiver um problema, eu vou falar de SG, de ambiental. Não tem. Nada. Não tem uma política social aqui dentro, tem. nada. Não, para você ver como é grave. De contratação, de tudo, né? Não tem nada. Como é grave, o médico ainda usa o WhatsApp para tudo. Né? É o WhatsApp Business, que ele abre ali na telinha dele. Gente, o WhatsApp não é ferramenta de trabalho de médico. WhatsApp é ferramenta de relacionamento interpessoal e não de trabalho para o médico. É difícil. Porque a gente tem LGPD envolvida aí, né? Se vaza dados, como é que você vai fazer? Né? Se o paciente tira print e eu não sei, caiu aí na rede, né? Existem agora... dados sensíveis, esses são sensíveis. E o pior, existem agora recursos aplicativos que ajudam você até a modificar a mensagem do WhatsApp. Eu já vi isso. Então, como é que pode ser fidedigno? Às vezes o médico falou assim, não tomar essa medicação. Aí o paciente tira o não. Aí fica tomar a medicação. O paciente morre. Como é que você prova? E tá lá documentado. Né? E tá lá documentado. Apesar que muitos juízes agora não estão mais aceitando o WhatsApp como prova. Né? Então, mesmo assim, não é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de relacionamento. Mas existem milhões de canais omnichannel que você pode implantar. Né? Como é que você faz com que todos esses processos girem de uma forma redonda, fluida, né? Sem estresse, com saúde mental,
tanto para o médico quanto para a sua equipe, porque aí o médico estressa a sua equipe não entrega, né? Médico não contrata, médico repõe vaga, né? Então, a secretária saiu, ele não tem um processo de contratação, ele simplesmente pega a secretária que já trabalhou com o médico X ou que alguém indicou e bota lá, ele repõe vaga. E aí, essa pessoa que foi reposta nessa vaga, ela vem cheia de defeitos, de manias, de coisas que ela não sabe fazer. É que eu acho que o primeiro entendimento é assim, consultório é uma empresa. Consultório é uma empresa. Você queira ou não, ele é uma empresa. Por isso que o médico tem que ser empreendedor e não gestor. Pois Ele precisa entender Pois de é. empresa, Pois é. né? Ele precisa entender como é que ele vai gerir a empresa, né? E aí precisa da governança. E na Se você não tiver faculdade, governança... ninguém explicou isso pra ninguém, De assim, jeito nenhum. ó, seja bem-vindo, aqui, ó, agora você começa a atender. Fosse só uma mesa e ele atendesse e tudo funcionasse, mas não é, tem uma série de implicações. Uma série de implicações. E aí, tem alguns que falam pra mim, Fernanda, eu abandonei minha clínica, agora eu tô atendendo num coworking médico. Também tem suas implicações. Também tem. Também tem suas implicações. E aí eu começo, tá, mas o prontuário que você usa do coworking é seu. Como é que você protege essas informações, né? Quem agenda teu paciente? Quem não agenda? E se o paciente tiver que fazer um procedimento? Quem é que vai ter essa inter-relação com o seu paciente? Olha quantas coisas pra perguntar. E aí ele fala, nunca pensei nisso. E mesmo lidar, assim, com essas idas e vindas do paciente, né? Quando é que eu devo lembrar ele de vir de novo? Retorno, Porque essa isso saúde preventiva. A gente tem que desenhar isso dentro da jornada, É. né? E hoje não se fala mais em consulta e retorno, se fala em programas de tratamento. Então, como é que eu não vendo mais pro olha, aí a gente vai falar de vendas. Vamos fazer um outro podcast só pra falar de vendas. Mas porque né? tá tudo, Olha quanta tá tudo coisa. relacionado. Porque a gente não fala mais assim, eu não vendo mais consulta. Ó, você vai fazer aqui uma consulta de R$300 e você tem um retorno até 30 dias. Cara, sua consulta então é 150, ela não é 300. Aí você tem que pensar em precificação. Porque se sua consulta é 300 e você tem retorno ainda garantido para 30 dias, ela virou 150, você perdeu 2 horas com esse paciente. Você vende tempo, né? Você vende tempo. E aí, para você parar de vender tempo, como é que você vai vender um programa de tratamento para esse paciente? Principalmente os pacientes com doença crônica, né? O paciente que precisa estar lá no médico a cada 3, a cada 6. O cara tem diabetes, o cara tem hipertensão, o cara precisa ser acompanhado. Né? Artrose, artrite. Porque cara... aí o que acontece? Tudo. Se você continuar vendendo consulta, você não fideliza o seu paciente. Ele vai hoje em você, amanhã você não tem vaga, ele vai no fulano. Amanhã o fulano não vai ter vaga, ele vai estar em outro. E como você garante que esse tratamento desse paciente está sendo efetivo? Porque sim, os médicos têm opiniões divergentes. Sim, eles têm linhas de tratamentos diferentes. Agora, como é que você garante que seu paciente vai estar com você por X anos, fazendo tudo o que tem que fazer, né? Trazendo essa qualidade de vida melhora, né? E aí? Como é que você faz tudo? É fascinante, sério, muda toda uma perspectiva. Porque você fala, não, beleza, eu tô aqui sentado, eu atendo meu paciente, eu dou minha prescrição, ele vai embora. Cara, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é mais sobre isso. Não é mais sobre isso. Foi um dia. Pois é. Não é mais sobre isso. Pois é. Hoje é sobre como é... Tá bom, doutor, que ótimo. Como é que você me acompanha? Quantas vezes eu tenho que vir aqui? Como é que vai ser esse programa de tratamento, né? Então, esse programa terapêutico para que funcione para mim. Né? Então, eu acho que é importante também as pessoas começarem a enxergar esse mundo que não é mais vender consulta e retorno. Eu acho que tem que migrar muito para isso, é totalmente diferente, é um mundo novo. É um mundo novo. Completamente novo. É um mundo novo. E quem já acelerou e já está nessa visão de programas de tratamento, tem tido uma fidelidade gigantesca de paciente. Gigantesca. É natural desse processo de você dar um começo, você dá uma perspectiva para o paciente. Exatamente. Né? Principalmente quando você sai ali eu só atendo via operadora, né? Quando você tem ali o seu paciente particular, que você fala para ele, tudo bem, ó, eu vou te acompanhar durante 1 ano, o valor é esse, e você vai dividir isso em 12 vezes no cartão. O médico gera uma recorrência escalável que ele nem está percebendo. Aí a gente vai falar de vendas, e aí a gente vai falar de precificação, e aí a gente vai falar de jornada e experiência do paciente. E aí a gente tem que trazer tudo isso para dentro daquela perspectiva. E ó, tá tudo bem. Tem médico que tem essa vertente. E tem médico que ele ainda vai fazer a consulta e o retorno, e tá tudo bem.
Depende da personalidade dele, depende da linha de tratamento ele quer, dele, né? depende isso, da individualidade Tem dele. médico empregado, né? Assim, empregado de um hospital, empregado de uma clínica. E cara, ele vai tá lá, ganha bem, e tá tudo E tá certo. tudo certo, e tá tudo certo, né? Então você precisa se enquadrar e não pode sofrer com isso. Não pode sofrer com isso. Ah, mas o cara que se formou comigo, o cara tá voando, o cara tem 10 clínicas, o cara... Ótimo pra ele. Vamos olhar você? E você? O que você quer pra você? E tem o cara que fica meio acadêmico e que vai lá, vira preceptor, adora. E eu vou te falar, olha, eu sou casada com médico, né? Então eu Pronto, tem um laboratório dentro de casa. Nossa, eu sofro medicina 24 horas por dia, é um inferno. Não, assim, porque médico, gente, só vou falar, vou até olhar pra câmera, médico é um bicho difícil. Mas assim, voltando... Falou Falei, passou. Não, dona da palavra que é casada com médico, então tem toda a liberdade. Isso, exatamente. Mas assim, o meu médico lá da minha casa, onde eu sou casada, ele é técnico científico. Funciona em outro canal, né? 100% técnico científico. Se eu falar pra ele que ele tem que ser empreendedor, ele morre. Ele vai falar, cara, eu sou médico. Eu fiz medicina para ser médico. É o perfil dele. E agora eu tenho amigos que são 100% empreendedores. O cara nem é médico, ele nem vê paciente mais, ele toma conta do ecossistema dele, que já passou de rede de clínicas e já está com agora Instituto de Ensino e Pesquisa, que tem empresa de material, que tem não sei o quê. Então ele tem um ecossistema onde ele toma conta. Ele fala, eu não sou mais médico. Entende? E tá tudo bem. É o perfil dessa pessoa. Então, eu acho que assim, né? Quando a gente entra um pouquinho para falar de liderança, a gente tem ali alguns pilares que são super importantes. E aí eu falo muito isso pro médico, porque primeira coisa, ele precisa se autoconhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo. Eu gostei muito dessa sua visão de, assim, acima de qualquer coisa precisa ser um líder, né? Você precisa ser um líder. Então, você vem com autoconhecimento, depois você tem que ser autogerível, autogestão. Como é que você faz a gestão de você mesmo? Do seu tempo com a tua família, do seu tempo com qualidade, do seu tempo com trabalho, né? Então, isso é super importante. E depois, como você gerencia a sua vida, né? Porque você faz gestão ali do seu tempo, você faz a sua autogestão, mas como você gerencia tudo isso? Como é que tá a sua saúde mental, a sua saúde física? Tem médicos doentes. Querendo cuidar de paciente. Pois é, né? Cara, você tá doente. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É você em primeiro lugar. A gente só cuida... Eu brinco, né? Tenho sempre essa metáfora. Quando a gente entra no avião, máscaras cairão sobre você, você põe primeiro em você, depois ajuda quem tá do seu lado. Agora, se eu não tô colocando a máscara primeiro em mim, como é que eu posso ajudar o outro? Fica estranho, né? Não faz sentido, não faz sentido. Então, primeiro a gente traz esse olhar para a pessoa que tá ali, o médico. E ele, eu sinto assim também que o médico absorve muita culpa, né? Assim, ele demora para pedir socorro, né? De ajuda. Demora. Ah, não, peraí, eu tenho que resolver isso, não precisa ser esse super-homem aí. Né? Não precisa. Não precisa ser super-homem, não precisa resolver tudo sozinho, mas eu entendo que ele é visto como um super-homem. Então entra ali vergonha, entra medo, então entram ali os sabotadores que a gente precisa dar uma olhada. E aí as pessoas me perguntam assim, nossa, Fernanda, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, não entendo nada. Inclusive, dentro da minha jornada, se o médico precisa do psicólogo, porque médico não vai no psicólogo, médico vai no psiquiatra. É no psiquiatra, tá? Quando vai, né? Quando vai no psiquiatra, ele não vai no psicólogo. Quando ele não se automedica, né? Ele tem ali não, imagina que eu vou na equipe imagina, não vou. Então, mas assim, toda vez que eu percebo alguma disfunção, sim, eu chamo, eu converso, eu indico, olha, eu confio nessas pessoas, tem esses psiquiatras para te indicar, eu tenho esses psicólogos para te indicar. Não é a minha área, né? O que eu faço é trazer neurociência para dentro dos negócios. Então, a gente traz ali o que é neurobusiness para dentro do negócio e fala dessas conexões. Então, a gente traz para isso. Eu não consigo ter um bom líder, um bom gestor ou um bom empresário se eu não cuidar da pessoa que está por trás dessa capa, né, de gestor, de médico, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, sim, a gente fala disso e, legal, a minha primeira aula é sobre consciência. Olha. A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre consciência. É como você toma consciência de tudo isso que você precisa e a gente organiza isso numa linha de responsabilidades para com você mesma. Mais ou menos assim. Muito legal. Fernanda,
Não me deixa falando que eu Não, vou, hein? assim, Eu vou. são assuntos que dariam horas e horas de conversa. Tá muito ligado a esse propósito do MetaDoctors de acolher o médico, de entender essas dores, de dizer que a gente está aqui para ajudar, que tem várias coisas aqui para ele poder facilitar a vida dele, né? De trazer gestão, de trazer essa atualização tecnológica, marketing, e tecnologia, as coisas que ele precisa saber, das ferramentas, facilidades, né? E assim, acho que o mais legal que vocês trazem são ferramentas validadas, né? Não é aquilo que, a gente acha que dá certo. Não, já validou, pessoas já usam, já tá funcionando, já foi validada por vocês ou por especialistas, né, que estão com vocês. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui tem muito a ver com essa filosofia da ferramenta. Então, estou muito feliz aqui de te receber. Acho que foi quase uma hora aí de conversa, a gente navegou por vários assuntos, mas daria mais 10, 15, 30 episódios só para falar de cada um dos temas. Espero que você volte pra gente poder conversar mais, que você esteja próxima da gente aqui. Se precisar te procurar, te encontrar nas redes, onde que... Instagram, eu acho que é mais fácil. Nanda Costa Curta. Nanda mesmo, não é Fernanda, é Nanda Costa Curta. Pode me procurar, pode me chamar. Pode me chamar ali por mensagem. Sou eu mesma que cuido da minha rede, então eu respondo todo mundo. Claro, a gente tem isso, é uma coisa bem interessante. Tem o marketing que faz os postinhos bonitinhos, que faz o designer bonitinho, mas a grande maioria dos textos que estão ali são de minha autoria e eu respondo todo mundo que me procura, né? Deixar aberto aqui um presente para vocês. Opa! Presente é bom, né? Sempre é ótimo. Então, todo mundo que me chamar lá pelas redes sociais tem uma sessão estratégica gratuita comigo. Olha aí, tá vendo? Então, uma horinha de sessão estratégica. É um bate-papo que nem esse aqui, só que só sobre você. É só sobre você. Vamos olhar ali o que você precisa, levantar quais são suas dores, né? Traçar uma conduta. Vamos falar a língua do médico. Vamos traçar as suas dores, traçar ali um programa terapêutico e começar com doses ali homeopáticas desse remédio para que você não tenha nenhum efeito colateral. Legal, muito bom. Avisem a Fernanda que vocês viram no podcast do MetaDoctors para saber de onde veio, né? Exato. A Fernanda vai ter uma página ali exclusiva na nossa sessão de parceiros e vai estar sempre junto da gente. Espero que a gente continue essa nossa parceria. Obrigado por tudo. Obrigada a você, gente. Obrigada a vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado por nos assistir. Obrigado por compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que é de pertinência. Obrigado por fazerem parte do MetaDoctors. Espero que a gente traga cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal, e até mais.